Boa tarde. Nosso trabalho, o trabalho que eu apresento aqui hoje foi escrito junto com a minha querida Aninha aqui. Recebeu esse título, está em tela, né? Inteligência Artificial Generativa e Mundo da Arte, novos modos de presença ou meros sistemas algorítmicos. Esse trabalho partiu da seguinte inquietação. Pode passar, por favor, no slide. Os objetos estéticos gerados com inteligência artificial, eles podem ser considerados arte? Pode passar. Ou seriam apenas simulações estatísticas do que a gente entende como criatividade humana? Aí pode passar. Bom, para enfrentar essa questão, a gente recorreu aos modos de presença, propostos pelo Rodrigo Duarte, especialmente os de apresentação e representação, para a gente analisar como que esses objetos eles se inserem na nossa experiência estética contemporânea. Vocês vão notar que junto com a exposição do artigo, eu também vou apresentar uma exposição de imagens feita pelo ChatGPT, pelo Ideogram. É inédita, tá? Ano passado a gente fez uma prévia desses artigos, mas eu fiz uma nova exposição para vocês. Eu pedi então que ele criasse imagens relacionadas aos tópicos que a gente iria discutir. Eu não estabeleci critérios visuais, eu apenas fui apresentando as ideias principais que seriam abordadas. Justamente, eu não elaborei, digamos que um super prompt, porque no caso mesmo da inteligência artificial generativa, a gente está lidando com sistemas que não só reproduzem formas, pode passar, por favor. Então, essa aí é disso que eu vou falar mais ou menos agora. Eles não apenas reproduzem formas, eles tomam, claro que com muitas aspas, decisões estéticas a partir de imensos bancos de dados. Claro que a IA, ela não tem intenção, no sentido forte, no sentido humano do termo. Ela não deseja, ela não pensa sobre o que ela está fazendo. Mas ela consegue simular essas intenções com base em correlações estatísticas. E aí que entra o que a gente está chamando aqui de agência algorítmica. Essa agência, ela não é a mesma, obviamente, da subjetividade humana, que vai envolver a intenção, reflexão, a própria experiência. A agência da inteligência artificial, ela é baseada em cálculos. Ela responde aos nossos comandos dentro dos limites do que ela foi programada para fazer. Mas ainda assim, ela interfere diretamente no resultado estético daquilo que a gente vai ver. Então, nesse cenário, por isso que a gente optou por chamar esses produtos criados com IA como fruto de uma combinação complexa de agências, tanto humanas quanto maquínicas, mas a gente vai desenvolver melhor. E a pergunta que se impõe é: quem cria? O humano ao escrever o prompt? A máquina, quando ela calcula ali uma imagem a partir de padrões? Ou são ambos? É uma coautoria ali, mesmo que assimétrica? E uma resposta possível para isso a gente encontra nos próprios modos de presença. Pode passar, por favor. Então, por se tratar da forma que a gente interpreta os modos de presença como uma abordagem fenomenológica, que vai nos ajudar ali a entender como que os objetos eles aparecem à consciência e se relacionam com diferentes graus de mediação, digamos assim, o Rodrigo ele coloca o processo de criação num segundo plano, mas a gente buscou posicionar esse processo de criação no centro da discussão, justamente com essa apreensão das manifestações culturais e artísticas geradas por essas máquinas, por causa dessa relevância das interações do processo de criação entre a agência humana e a algoritmo. No artigo, a gente foca em dois modos de presença, como eu mencionei, na apresentação e na representação, e na transição entre eles. Esses modos, ao nosso ver, eles revelam com alguma clareza essas interações, essas tensões entre humanos e algoritmos no contexto da criação estética. A gente propõe que cada modo de presença envolve, em maior ou menor grau, a presença da agência humana ou algorítmica. Dito de outro modo, a gente buscou avaliar
determinados objetos estéticos, considerando algo como uma espécie de proporção de agência humana e maquínica que eles contêm, tomando ali essas agências como se fossem camadas de mediação na elaboração estética. Você pode passar, por favor? Então, no modo da apresentação, há uma relação quase que direta entre o signo que é produzido e o objeto externo ao sujeito. Então, no contexto da inteligência artificial, isso para a gente é extremamente relevante quando a gente analisa os objetos estéticos sob o ponto de vista da recepção, ou seja, do usuário ali que visualiza determinada imagem gerada. Muitas vezes, o algoritmo, ele gera imagens que reproduzem essas experiências visuais que a gente tem e que a gente registra, que acaba, por fim, alimentando a base de dados, e a qual as próprias inteligências vão recorrer na sua produção. E quando você insere ali um comando numa ferramenta de IA, como crie uma imagem de um pôr do sol surrealista, ele baseou nisso. O sistema ele processa uma quantidade gigantesca de informações e combinações para gerar algo que corresponda a essa descrição e que captura instantaneamente e intuitivamente o olhar do receptor ali, que esse receptor ele não tem uma necessidade de um processamento consciente prolongado ou de algo como uma elaboração discursiva, Então, por isso que a gente está chamando de apresentação. Mas se a gente muda o foco para o ponto de vista da criação, a gente certamente nota que a formulação do prompt mesmo, do comando ali, já insere elementos discursivos no processo, Então, já não seria o caso da apresentação. E aí, nesse caso, certamente a gente está entrando no registro da representação, onde o criador fornece enunciados discursivos e articula intenções por meio da linguagem. Mas aqui, nesse processo, quando a gente está analisando essa imagem que vem de pronto, a intervenção humana ela vai se limitar só a essa elaboração do prompt, que pode se estender, se precisar de alguma correção na imagem, algum ajuste necessário, etc. Agora, passando para o modo da representação, por favor, que nos leva a uma outra camada de complexidade. Na representação, a gente tem fenômenos estéticos que são altamente mediados e que exigem uma interpretação e uma construção discursiva. Então, quando a IA ela traduz códigos binários em formas visuais ou textuais, a gente já percebe que nesse processo de conversão de códigos computacionais em produtos estéticos já há uma camada fundamental de mediação, que a depender da elaboração imagética ou textual, requer do usuário, do receptor, uma contrapartida também, de interpretação, para que o significado seja, para que o seu significado seja então apreendido. Pois ele não é dado de forma imediata, tal como na apresentação. Ele precisa ser construído discursivamente, mediado tanto pela palavra quanto pelo simbólico. Se a gente pensar, por exemplo, numa imagem como Guernica, o seu significado ele não está imediatamente posto, ele não é imediatamente evidente para um espectador. Ele requer uma construção discursiva e simbólica. Precisa saber minimamente do contexto histórico da Guerra Civil Espanhola, do bombardeio de Guernica, etc. Então, sob essa perspectiva, que a agência humana, se a gente olhar sob o ponto de vista da representação, ganha relevância, pois é o humano que confere sentido às criações. Ele vai atuar como um mediador entre o código e a cultura, entre algo como a sintaxe algorítmica e a semântica interpretativa. Então, sob o enfoque da criação, a agência humana, nesse contexto, ela também vai desempenhar um papel de fornecer o prompt, tal como na apresentação, mas que vai variar muito em termos da determinação de comando sobre o produto final, mas a gente ainda põe uma crítica, que mesmo assim, o papel maior das decisões estéticas vai acabar recaindo ainda na nossa perspectiva sobre a agência humana, que é quem de fato, a agência algorítmica, perdão, que é quem de fato produz o objeto estético. Pode passar, por favor? E aí agora, um dos pontos mais interessantes que a gente capturou do diagrama do Rodrigo para essa análise
é como esses dois modos, apresentação e representação, eles se relacionam. Por exemplo, quando a gente parte de um texto descritivo para então gerar uma imagem, a gente está indo da representação para a apresentação. E aí isso nos lembra o fenômeno da écfrase na literatura, que é inclusive o exemplo que o Rodrigo adota, né? Onde as palavras elas vão evocar imagens na mente do leitor. E a IA, ela realiza um processo semelhante, né? Mas é claro que numa escala radicalmente distinta. Um autocalmo semelhante, não que o processo em si seja semelhante. Isso. Ela não recorre às próprias faculdades criativas, né? A memória, a combinação possível de imagens já vivenciadas, mas há um volume absolutamente inimaginável e também sobre-humano de imagens que vão alimentar e retroalimentar esse banco de dados. Então, nesse sentido, vai ser um tipo certamente distinto de agência, né, quando a gente pensa em relação à agência humana do leitor, que quando se depara ali com uma descrição textual, né, um texto ali, vai assumir para si o desafio de imaginar uma imagem, né? A agência algorítmica ela atua segundo padrões de cálculos, né, e segundo outro regime de informação e uma dinâmica neural baseada certamente em modelos estatísticos, né? Mas mesmo diante de todas essas diferenças, ela entrega para o autor do prompt uma versão que deve corresponder àquela descrição que foi pretendida. Você pode, por favor? Obrigada. Aí aqui é uma pequena pausa na exposição do chat GPT para uma outra ilustração. A gente pediu para o chat que descrevesse o quadro da Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, e ele apresentou a seguinte descrição. Então, a gente fez o processo ao contrário, né? Descreva pra gente a imagem da Mona Lisa, o quadro. E aí ele descreveu da forma que está aí. O quadro retrata uma mulher de meia idade, eu não vou ler tudo não. Vocês já conhecem o quadro. E aí no segundo momento, a gente copiou essa descrição de modo a criar um prompt com a descrição que ele mesmo criou, né? E esse prompt servisse de comando para o chat criar uma imagem com base na descrição que ele mesmo formulou para o quadro. E aí está o resultado. Pode passar, por favor. Aí a gente, não satisfeito, repetiu a descrição, mas agora a gente solicitou um outro usuário para comandar a IA na produção da imagem e, como esperado, o resultado foi diferente. Essa aí é meio Capitu, né? Assim, com um olhar meio... Aí agora, alguns meses da primeira apresentação que a gente fez, eu comandei a IA de novo para ela gerar uma imagem com a mesma descrição. E aí, olha como ela evoluiu. Poucos meses se passaram, olha como ela chegou perto. Colocaram a Mona Lisa lá a Mona Lisa adquiriu mais potência algorítmica. Certamente. É impressionante, né, como que mudou. Impressionante. Em pouco tempo, poucos meses. Bom, outro experimento que a gente fez foi usando a ferramenta Surpreenda-me da BIM, da Microsoft. A gente inseriu o seguinte comando: crie uma logo para pode passar, por favor. Crie uma logo para uma padaria cujo diferencial é a fermentação natural do pão. E o resultado foi isso com uma usuária. Essa aqui, ó. É porque isso é importante, né? No sentido de que esses dados da IA, esses cálculos, são feitos inclusive sobre a base do próprio usuário, dos dados, das preferências do próprio usuário. Então essa diferença de usuário é importante. Vocês pediram a mesma coisa? Vai aparecer, entendeu? As modalidades diferentes também no nosso uso. Tá. E agora com outro usuário, pode passar. Aí já é outro louco, tá vendo? Quem? O mesmo comando. Esse sou eu. A padaria feliz é eu. O pão feliz sou eu. Esse é a Ana? Sou eu. Eu tô vendo que é bem fiel, que a IA captou a minha alma, mas enfim, eu discordo. Eu acho que discordo também. Bom, esses experimentos, pode passar, acho que peraí, pode deixar. Esses experimentos, né, como a Aninha bem falou, para além de demonstrar esse processo análogo da écfrase, né, que a gente trouxe, que parte de uma descrição textual para uma criação de imagem, vai ilustrar outro ponto que a gente também tratou no artigo, que eu vou apenas mencionar por conta do tempo também,
que os sistemas de inteligência artificial, eles não operam num vazio, né? Mas eles estão em constante interação com as características e preferências do usuário. Esses sistemas, eles são de fato direcionados para cada um, perfilados a partir de comportamentos online registrados. E não é à toa, né, se a gente parar para pensar, por que o chat o chat GPT e as outras plataformas sempre exigem algum tipo de cadastro, mesmo que seja com um e-mail que você tem. E eles vão armazenando ali todas as suas interações, né, não é novidade nenhuma, e vão já se ajustando ao seu modo a gerar imagens cada vez mais adaptadas e condizentes com as preferências que os usuários vão manifestando ali ao longo das interações, né? E esse processo de perfilamento, ele expõe algo como uma camada adicional de agência, que vai além tanto dessa simples execução algorítmica, quanto a intenção do próprio usuário, né? Vai além de tudo isso. É algo como se fosse um agenciamento coletivo complexo, porque tem diferentes níveis de operações, desde essas intenções individuais, que são expressas ali nos prompts, até os padrões estatísticos que são inferidos a partir desses grandes volumes, né, de dados, até se combinarem ali para produzir um resultado final. Então aqui o algoritmo ele não atua apenas como um executor de comandos, mas como um mediador, né, que sistematiza padrões sociais, culturais e estéticos, né, que são amplamente compartilhados e vão se ajustando ali a partir desses bancos de dados que são previamente estruturados, claro que por interesses corporativos, né, e tendências de mercado. Pode passar, por favor. Então, voltando à exposição do ChatGPT, agora da apresentação à representação, então aí voltando essa transição entre os eixos, do caminho inverso, da apresentação para a representação, é quando uma imagem pré-existente ganha um significado por meio de uma narrativa, né, de um discurso, de um contexto cultural. É só a gente pensar na Brillo Box, né, a famosa Brillo Box do Andy Warhol. É o discurso. Não, a Flávia trouxe isso na apresentação. Trouxe, né? Que bom. É o discurso, o contexto, a inserção do significado que vai transformar ali em arte, né? Não só a aparência visual, né? Não só os seus aspectos físicos. E no caso da IA, a criação estética, ela só se torna arte, na nossa forma de ler esse mundo, né? É quando há essa transfiguração simbólica que depende, certamente, da agência humana. Embora a agência algorítmica ela possa gerar imagens que sejam visualmente impressionantes, cabe ao humano dar sentido a essas criações, inserindo num contexto simbólico e cultural, né? Então, nesse sentido, a agência humana no processo criativo, ela pode transcender essa simples formulação dos prompts, né? Vai além, e vai além também de selecionar essas imagens geradas, porque para o resultado ser considerado arte, é necessário esse agente humano que transfigure essas operações, digamos que sintáticas da IA, em significado simbólico, né? Então, isso porque a IA, quando a gente pensa, apesar dessa complexidade, ela manipula os dados sem compreender de fato os símbolos que ela está processando. A sua produção em estado bruto, ela pode ser estética, mas não necessariamente artística. E é nesse ponto que a análise do Rodrigo, para a gente, ela se torna ainda mais crucial, porque para avaliar essa relação entre apresentação e representação na criação com IA, porque para o produto cru de um prompt, para que esse produto cru desse prompt se torne arte, ele precisa ser inserido nesse contexto interpretativo que vai atribuir significados ontológicos, como sugerido pelo próprio Danto, né? Então, nessa passagem da apresentação para a representação, é aqui que ganha, então, esse lugar de destaque para a gente, né, na nossa análise. Ganha essa relevância particular porque oferece uma espécie de chave de leitura para que a gente consiga qualificar alguns objetos estéticos produzidos com IA como arte. ênfase em alguns, né? Quando essa discursividade ela transforma, né, esse fenômeno estético em arte. Então, nesse sentido, a criação com inteligência artificial, ela, a nosso ver, só pode ser plenamente artística quando ocorre essa transição
que é semântica mesmo, né? Mediada por uma agência humana. Pode passar, por favor. E aí a gente chega então ao ponto, não, isso ainda tinha mais essa, né? Ao ponto crucial e final do nosso artigo, que se relaciona com a questão: o que torna um objeto gerado com inteligência artificial uma obra de arte? A gente argumenta que duas condições são essenciais. Pode passar, por favor, já estou terminando. Deve habitar essa interseção, né, entre produção humana e algorítmica. Pode passar mais um, por favor? E precisa incorporar um significado que o insira nesse contexto simbólico da arte. Sem essa transfiguração simbólica, né, as criações da IA, elas vão permanecer no domínio do meramente estético, né? Incapazes de alcançar um status ontológico de arte, no sentido forte. Nesse sentido, quando essas condições são atendidas, a gente não vê problema, então, em afirmar que a gente está sob o registro da arte, ou então, pelo menos, muito pertinho ali dele, né? Agora, se por outro lado, a produção ela for puramente algorítmica, massiva, igual eu fiz aqui, né? Só joguei, pedi para ela, sem essa intervenção humana que atribua ali um caráter semântico ao objeto, ele vai permanecer nesse domínio do que a gente está chamando de mera sintaxe. Um produto que pode parecer esteticamente arte, para brincar com o Danto, ele talvez seja até indiscernível perceptualmente de outras obras de arte, mas ontologicamente ele vai, digamos que fracassar em se estabelecer como tal. Então é isso, acho que tem só um obrigado aí no final. Agradeço muito a escuta de vocês, eu espero que agora a gente tenha um debate, né, assim, para ajudar a gente a pensar não só o que a inteligência artificial faz, né, mas o que ela nos faz pensar também sobre arte, nos obriga a pensar, para ser mais claro, sobre arte, sobre autoria e sobre presença. Obrigada, gente. Questões, senhora Ana, Eu já feia. Antes de mais nada, eu queria falar com vocês que eu achei que a primeira apresentação de vocês já tinha sido super instigante. E eu acho que de lá para cá, ela cresceu muito. Eu acho que com as pesquisas que vocês foram desenvolvendo, né, a partir daquele período. Então, assim, para mim, vocês trouxeram muitas informações novas. Foi ótimo. Aí eu tenho uma pergunta que talvez seja difícil de responder, mas é uma provocação, que é o seguinte: a discursividade feita pelas empresas de IA, ela poderia ser considerada uma construção de discurso da arte? Quero dizer mais ou menos o seguinte: a arte pode estar sendo usada de alguma forma ou instrumentalizada pela indústria de IA como forma de se justificar sua importância, sua imprescindibilidade, etc. Isso seria talvez um discurso entre a apresentação e a representação, uma forma de construção mesmo de pensamento sobre arte? Ótima pergunta, sensacional. E eu responderia com um big sim, né? Claro, certamente. Isso, inclusive, é uma outra, eu acho que é uma outra vertente. É uma pergunta difícil, como você disse, que eu acho que tudo isso que envolve, embora a gente tenha muito clara essa resposta. A resposta é clara, agora explicar o que isso envolve, eu acho que aí, de fato, tem essa complexidade. E a gente não abordou nesse artigo, porque obviamente a gente estava tentando, acho que era muito experimental ainda, né? Foi a gente um pouco no susto, assim, nossa, IA produzindo arte. Mas de fato, eu acho que uma discussão super necessária é aquela discussão do, né, seria aquela provocação, artefatos, né? E tecnologias tem política? Obviamente que tem. Né? Então existe, obviamente, uma discursividade que ela tem uma agenda, né? Ela tem uma agenda no sentido assim, que a gente tem as empresas que dominam o mercado, elas são situadas num lugar específico, elas têm uma situação política, econômica que é específica. Então, obviamente, elas estão... então, existe, primeiro, esse interesse que é situado, né? Existe essa
dessa representação desse lugar, e obviamente que tem algo disso que perpassa, né, a própria construção dos outputs estéticos. Né? A gente não pode ser ingênuo o suficiente de achar que isso não acontece, porque certamente isso acontece. É uma espécie de homogeneização. Você mesmo, nos seus trabalhos lindos, né? Quando você, eu lembro de outros trabalhos, né? Você dizia, fazer um prompt para criar, né, modelos negros, por exemplo, eles não encontravam, fazer modelos brancas, sei lá, bronzeadas. Ou seja, existe também, né, uma padronização, uma homogeneização que serve a um determinados cursos. Né? Por outro lado, esse funcionamento da IA, ele resguarda um pouco de um imprevisível. O imprevisível é o algoritmo, que é muito diferente do imprevisível humano, né? Então é possível, às vezes, funcionar assim, na dobra, né? Na sombra, né? de alguns efeitos de cálculos de IA que não são previstos. Então você tem alguns movimentos hackers, né? Não sei se você já viu uma camiseta que é contra vigilância, que é uma camiseta que se você veste, a vigilância facial não pega você. Por alguma razão, ninguém sabe explicar exatamente, mas tem uma imagem que bagunça, né, que faz o algoritmo fazer um output bem diferente. Então, assim, tem formas de talvez driblar isso, ou seja, é possível, porque existem falhas, digamos assim, justamente porque são um processo opaco, né? O processo algorítmico é opaco. Então, exato, por isso que eu acho que é importante falar disso, porque é importante saber que existe um discurso específico, com uma agenda específica, e para que isso possa ser usado de alguma forma, no sentido assim, meio hacker, né? De hackear o algoritmo. Mas sim, essa pergunta é essencial. Obrigada. Vou pegar um gancho nessa pergunta da Lu, no sentido de, pensando assim, até em termos de indústria cultural mesmo, será que essa agência humana ela não pode ser, de certa forma, industrial também? Dando um exemplo, esses dias saiu a notícia, né, de uma banda que teve 500 ouvintes mensais e eles assim, simplesmente soltaram que todas as músicas tinham sido criadas por IA. Aí eu fico pensando, talvez assim, a gente está falando de uma agência humana, mas talvez seja uma agência industrial, na verdade, né? Acho que a indústria, eu vi esse debate em alguns lugares, alguém falando assim, nossa, a indústria é desesperada. Pelo contrário, a indústria amou, porque ela já vai poder tirar, inclusive, de cena os próprios artistas. Os próprios artistas, claro. Já tem uma receita de bolo, né? Porque eu até ouvi a música e tudo, parecia uma bandinha meio de pop. Tem uma IA que é super acessível. Eu vi também. Que é tipo Velvet Underground. Tem uma IA que chama Suno, não sei se vocês conhecem, que ela é como se fosse chat GPT, mas para criar música. E aí você, com prompt de linguagem natural mesmo. Aí você coloca qual é a emoção que você quer transmitir, qual que é o público que você quer alcançar. E de fato gera músicas assim, igual as coisas comerciais que a gente vê mesmo, da indústria mesmo, igualzinhos. Tem até um caso anedótico, né, que uma colega minha, recentemente, o marido dela fez para uma cidade interior e viralizou na cidade, e aí falaram que era o filho do prefeito que tinha feito a música, e de fato foi gravada, porque eles gostaram tanto da música. Mas foi uma música feita pela IA. Criada que perdeu o senso comum. Exato. Isso é que eu acho que é importante, que é legal. O que de fato mostra muito mais sobre o nosso caso, né, sobre para onde está andando, sobre os descaminhos da própria criatividade humana, do que a capacidade da agência algorítmica, com muitas aspas, de emular, né, ou de seguir, sei lá, determinadas receitas, determinadas prescrições, né, do que deve ser feito para... Porque todo mundo sabe, na verdade, dessas agências comerciais, o que a gente precisa para fazer sucesso. Você já viu? Não estava preparada para falar disso, eu não sei o título, mas tem um episódio do Porta dos Fundos que é maravilhoso, que é eles tentando fazer uma música para ter sucesso. E aí eles ficam, não, mas tem que ter isso aqui, tem que ter, sei lá, a safada que desce, sabe assim, já tem um modelo pronto, né? É maravilhoso. E aí, para isso, a IA vai fazer perfeitamente. Agora, o quanto que a gente está se resumindo a esse tipo de a gente está se satisfazendo em consumir coisas que de fato seguem uma receita de bolo. Né? Eu acho que até nosso questionamento inicial foi porque eu venho com um olhar extremamente
pessimista. Para mim não era possível arte. Aí a gente discutiu, né, Aninha? Tobila na canção de artista, super pintora, não sei se vocês sabem, mas enfim. Mas aí a gente discutiu tanto e hoje a gente vê que tem um lado, porque esse é o lado extremamente comercial, né, da indústria, que a gente chama de indústria cultural mesmo, mas existe também artistas que estão criando obras belíssimas, assim. Na última apresentação que a gente fez desse artigo, o Miguel, filho do Rodrigo, estava presente e ele trouxe uma centena de exemplos de pessoas, de artistas, assim. Então, é possível. Aí a gente conversando muito, a gente esbarrou nesses questionamentos todos, né, de até que ponto é uma agência humana, até que ponto é uma agência com aspas, né, algoritmo, por isso que a gente até coloca notas imensas de rodapé, porque a gente também entende, né, que não é uma agência no sentido forte, não são decisões estéticas No mesmo sentido, né? No sentido da agência humana. Mas que de fato é um tipo de agir que causa algo, né, naquele ambiente. Mas certamente, ou seja, tem um lado otimista, que ele é um pouco tímido, ele é um pouco, ou seja, a gente, né, fica um pouco, será que a gente vai deixar esse lado vir à tona? Mas esse lado um pouco da agência ciborgue, sabe, no sentido da Dona Hara, ou seja, de que é possível, de repente, que uma acoplagem, sei lá, da tecnologia, ela possa ter um efeito de ampliar a criatividade humana, né? Ou seja, ela vai dar outras potencialidades, mas isso, obviamente, dentro de um programa de resistência, que eu acho que precisa acontecer exatamente por isso que a Lu falou, que é cada vez maior, né? Que é cada vez maior. Inclusive, por isso que você falou, eu gostei, como é que você falou isso? A agência não é humana, ela é industrial. Porque, pois nesse ponto a gente é meio Foucaultiano no sentido, né? Não é só a indústria cultural produz sujeitos que vão consumir aquilo também, né? Você tem uma circularidade, né? A causalidade ela é circular nesse caso. Então, obviamente, né, que a gente vai ficando mesmo, os consumidores eles vão se treinando a consumir esse tipo de coisa, né? Então a resistência ela é dupla, quer dizer, dupla não, tem várias frentes de resistência necessárias, mas é possível, por isso que o otimismo ele é tímido, mas Só um comentário, e acho que vai depender do tipo de tecnologia também, porque alguns artistas desenvolvem seus programas, fazem seus treinamentos. Exato. E utilizam como ferramentas. Outros não, estão nessa tecnologia mainstream, utilizando programas que eles nem sabem como foram treinados, com a materialidade. Aí eu acho que isso também faz uma diferença. E concordo totalmente, embora acho que a gente discorde apenas do uso disso como ferramenta apenas, porque ele tem um pouco mais do que isso, né? Ele faz um pouco mais do que isso no pincel, a gente discute isso no texto, né? Não é apenas isso, não é algo que faz essa mediação pura e simples, né, de alguma coisa que depende, mas ele tem algo de criativo, entre aspas. De novo, a gente acaba usando muita analogia com a criação humana, embora seja algo radicalmente diferente, embora tenha inclusive o resultado, né, seja algo que a gente você poderia se confundir, dizer, parece um humano que fez, o processo é tão diferente que talvez isso fosse interessante, mas isso aí, não vou brigar com a gramática mundial falando disso, mas a gente usa analogicamente, né, ao tipo de criação humana, ao tipo de inteligência humana. Mas, então... Mas é algo que requer um novo vocabulário, né? Acho que requer. Só um parênteses, porque é até um novo texto que a gente está escrevendo, que é sobre a promptografia, né? Porque a fotografia de inteligência artificial agora já tem um nome, né? Porque justamente não é uma fotografia o que ela gera, embora seja assim... Praticamente você pede para gerar uma imagem ultra realista de uma casa. Não é uma fotografia, né? E aí tem esse conceito de promptografia. Então eu acho que vai acabar com o tempo surgindo um vocabulário próprio pra gente se manifestar de maneira mais adequada. Desculpa. Não. Imagina. Não, é só porque a gente fala de criação, não é para dizer isso. A gente precisa nomear, então vamos falar criação entre aspas. Existe uma criação, né, dessas ferramentas. A gente vai ficar fazendo assim. Mas porque é uma criação no sentido de que extrapola as possibilidades dadas, né? De fato, a IA consegue criar outras coisas para além da base de dados, né? Com essas redes neurais, etc. Mas isso é criação? Certamente não é no mesmo sentido humano. Porque é um processo que é radicalmente diferente. Mas esse processo ele precisa ser levado em conta. Por daí o otimismo ser essa coisa meio do artista ciborgue, né? Que ele vai usar esses sistemas algorítmicos na expansão da criatividade, mas em interlocução com ela. Muito otimista.
Andaria feliz. Meus pães, Não sei se é muito otimista, porque tem um lado otimista, né? sei lá, estudando mais a fundo essas estruturas dessas empresas, de como que são feitas essas coletas de dados, e a que isso serve, né? Que tipo de comércio isso é feito. É muito difícil ser otimista em relação ao uso, assim. Vou aqui brincar, mas é muito difícil, porque isso é personalizado, ele vai ter sei lá, a ferramenta vai querer que você fique, ela vai te dar um monte de imagens que você quer ver, né? Entendeu? É difícil, otimista. Você tem bastante, se você pensar em sustentabilidade também. Bom, Né, no meio ambiente. A gente nem entrou, nisso. Senão não estamos fazendo. Eu só queria contar, Aninha, que assim, de qualquer maneira, vai ter gente fazendo coisa interessante, é só isso. Assim, né? Então, nesse tipo não é otimista, né? Sempre vai ter gente fazendo coisa interessante. Se isso vai ficar extremamente marginalizado ou não, aí esse é o risco, que é isso que ela não falou. A pessoa que vai botar a mão do zero, vai programar, vai fazer as próprias estruturas, as próprias infraestruturas digitais. Mas aí, de fato, corre o risco de ficar marginalizado. E de qualquer jeito está comendo a terra, né? E de qualquer jeito está comendo da terra. Isso aí, realmente. Isso realmente. Mas é assustador, né? Porque a gente vê o tanto de IA que está sendo enfiada goela abaixo da gente. Sei lá, o WhatsApp precisaria de IA, pesquisa do Google precisaria de IA. Tirar, não tem jeito, você é refém. que entram, quando baixa a atualização, baixa um monte de programas de IA, você tenta girar, que no espaço do já você não sabe. Você sabe que está comendo água, coisas que não vão ser respostas. Não, exatamente. E que estão te vigiando, né? Sabem exatamente tudo, só fazem previsões muito apuradas. Eu me preocupo mais com a sobrevivência do planeta. Isso é verdade, isso é uma outra questão. Não, sem dúvida. Passamos para a próxima. Inclusive, muito obrigada por essa acolhida, por esse grupo. Sensacional, gente. Pela acolhida da arte e filosofia. Muito legal. Mas a disposição que, quando o Rodrigo falou que veio todos, eu falei, nossa, Mas com prazer. Não, mas prazer.